Existe um Rio de Janeiro que ainda não descobriu o próprio preço. Enquanto todo mundo disputa metro quadrado na Barra, no Leblon ou em Búzios, existe um Rio de Janeiro de serra, de vale e de estrada nova, onde quem compra uma casa hoje vai sorrir daqui a 5 anos. Vamos falar de 7 cidades do interior fluminense, onde os imóveis têm tudo para valorizar nos próximos 5 anos. E por quê? 1. Vassouras. Vassouras fica na região do Vale do Café, a cerca de 110 quilômetros da capital. É uma cidade de casarões imperiais que está sendo redescoberta pelo turismo histórico e por quem busca segunda residência perto do Rio. O metro quadrado ainda custa bem menos do que em Petrópolis ou Teresópolis, mas a chegada de pousadas boutique, restaurantes de padrão elevado e o crescimento do turismo de charme já pressionam os preços para cima. Nos últimos anos, bairros próximos ao centro histórico já registraram valorização de 15 a 20%. Com a duplicação de trechos da rodovia que liga Vassouras ao Rio de Janeiro, a tendência é a cidade virar destino de fim de semana para quem trabalha na capital, o que historicamente empurra o preço da terra para cima. Some a isso o fato de a cidade abrigar uma universidade federal, que mantém um fluxo constante de aluguel para estudantes e professores. Um tipo de demanda que sustenta preço mesmo em época de mercado fraco. Quem compra hoje uma casa antiga para reformar no entorno do centro histórico está lidando com um ativo duplo: valorização pelo turismo e valorização pela renda garantida de aluguel estudantil, dois motores que raramente andam juntos numa cidade do mesmo porte. 2. Valença. Valença é a maior cidade do Vale do Café, com mais de 70 mil habitantes, e vive um movimento silencioso de expansão universitária e industrial. A instalação de novos polos educacionais e a proximidade com a Via Dutra, a cerca de 130 quilômetros do Rio e 180 quilômetros de São Paulo, colocam a cidade numa posição estratégica entre dois dos maiores mercados do país. Bairros que antes eram considerados periféricos já vêm recebendo loteamentos novos e condomínios fechados. Sinal claro de que investidores enxergam potencial de valorização de médio prazo. Quem compra terreno ou casa simples hoje em Valença está comprando na frente de uma onda que ainda não chegou às manchetes. A cidade também concentra distritos industriais em expansão, o que atrai trabalhadores de fora em busca de moradia próxima ao emprego, um padrão que historicamente aquece bairros residenciais vizinhos às áreas fabris. Somado a isso, Valença funciona como polo de saúde regional, com hospitais que atendem cidades vizinhas menores, o que garante fluxo constante de pessoas circulando, alugando e, eventualmente, comprando imóvel para fixar residência. 3. Três Rios. Três Rios é o entroncamento natural entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e a região serrana, e essa posição geográfica é sozinha um dos maiores motores de valorização do estado. A cidade já concentra centros de distribuição, indústrias e comércio de porte regional, e a tendência de descentralização das empresas que deixam a capital em busca de custo menor fortalece ainda mais esse papel. A poucos minutos de Petrópolis e a menos de 100 quilômetros do Rio de Janeiro, Três Rios tem infraestrutura de cidade média com preço de imóvel de cidade pequena. Uma combinação que dificilmente se sustenta por muito mais tempo sem reajuste significativo de valor. A cidade também vem sendo procurada por famílias que trabalham em Petrópolis ou no eixo Rio-Juiz de Fora, mas preferem morar num lugar mais tranquilo e barato, fenômeno que os corretores locais já apelidam de efeito cidade dormitório de luxo. Bairros próximos à estação ferroviária, que carrega décadas de história como entroncamento de cargas, vem recebendo investimento em revitalização urbana, o tipo de obra pública que costuma anteceder em poucos anos uma valorização generalizada do entorno. 4. Miguel Pereira. Miguel Pereira vive nos últimos anos um dos movimentos mais claros de gentrificação positiva do interior fluminense. O bairro de Conrado, com seu clima serrano e proximidade de menos de 110 quilômetros do Rio de Janeiro, já virou destino de quem busca segunda casa de fim de semana com ares de montanha europeia. A chegada de restaurantes de alto padrão, cervejarias artesanais e pousadas temáticas elevou o padrão do bairro e, junto com ele, o preço dos terrenos ao redor.
redor. Corretores da região já falam em valorização acumulada de 30 a 40% em 5 anos em áreas específicas. E a tendência é essa valorização se espalhar para bairros vizinhos que ainda têm preço defasado. O clima ameno da região, com temperaturas que raramente ultrapassam 25 graus, mesmo no verão, virou o argumento de venda tão forte quanto a proximidade da capital. Empreendimentos de pequeno porte, como pousadas de charme e cafés de fazenda restaurada, continuam surgindo a um ritmo que sugere ainda estarmos na fase inicial da curva de valorização, não no topo dela. 5. Pati do Alferes. Pati do Alferes é conhecida como a capital do tomate, mas o que vai definir o futuro da cidade não é mais só a agricultura. A proximidade com Miguel Pereira e Vassouras, somada a rodovias que cortam a região com acesso facilitado ao Rio de Janeiro a menos de 120 quilômetros de distância, transforma a cidade num vizinho estratégico de áreas que já estão valorizando. Quando um município vizinho aquece o mercado imobiliário, o efeito de contágio costuma levar de 3 a 5 anos para chegar às cidades ao redor, e Pati do Alferes está exatamente nessa rota. A cidade também vive um movimento interessante de diversificação econômica, com produtores que migram da agricultura tradicional para o agroturismo, recebendo visitantes em fazendas produtivas nos fins de semana. Esse tipo de turismo rural costuma valorizar especialmente terrenos maiores, com potencial de uso misto entre produção e hospedagem, um perfil de imóvel que ainda é vendido por preço de terra agrícola comum na região. 6. Areal. Areal é pequena, com pouco mais de 12 mil habitantes, mas está literalmente no meio do caminho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Às margens da rodovia que liga as duas regiões, a obra de duplicação dessa rodovia é um dos fatores de valorização mais previsíveis do estado, porque toda vez que uma estrada estreita vira pista dupla, o tempo de deslocamento cai e o interesse por moradia ao longo do trajeto sobe. Áreas rurais na saída da cidade já vêm sendo procuradas por quem quer sítio ou chácara de lazer a menos de 2 horas do Rio. Um perfil de comprador que historicamente antecipa ciclos de valorização. Por ser uma cidade pequena, com pouco mais de 12 mil habitantes, qualquer movimento de chegada de novos moradores tem impacto proporcionalmente maior no preço médio dos imóveis do que em cidades grandes, onde a oferta absorve a demanda sem grandes oscilações. Isso significa que, em Areal, um investimento relativamente pequeno em número absoluto de compradores já é suficiente para mover o mercado local de forma perceptível em poucos anos. 7. Sapucaia. Sapucaia fecha a lista como a aposta mais silenciosa. Vizinha de Três Rios e também situada no eixo entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, a cidade ainda tem preços de imóvel muito abaixo da média regional, mas já sente o reflexo do crescimento dos municípios ao redor. Com menos de 120 mil habitantes na microrregião somada, a infraestrutura de saúde, educação e comércio vem se fortalecendo ano após ano, atraindo moradores que trabalham em Três Rios, mas preferem pagar menos morando ali. Esse tipo de deslocamento populacional, de quem trabalha numa cidade mas mora na vizinha mais barata, é historicamente um dos sinais mais confiáveis de valorização futura. Além disso, Sapucaia se beneficia da chamada valorização por proximidade, um fenômeno em que cidades vizinhas a polos em crescimento acabam absorvendo parte do fluxo de investidores que já não encontram preço bom no município principal. Quando uma cidade como Três Rios atinge um patamar de preço considerado alto pelos moradores locais, o capital simplesmente atravessa a divisa e procura a cidade ao lado. E é exatamente isso que já começa a acontecer com Sapucaia. O que essas 7 cidades têm em comum? Nenhuma delas está hoje entre as mais caras do estado, nenhuma tem ainda o metro quadrado inflacionado das cidades litorâneas, mas todas têm pelo menos um entre 3 ingredientes que sempre precederam ciclos de valorização no Brasil: proximidade de rodovia em obra ou duplicação, efeito de contágio de um vizinho que já valorizou, ou chegada de um novo público comprador que enxerga qualidade de vida onde o mercado ainda não enxergou o preço. Comprar em cidade grande é pagar pelo passado. Comprar nessas 7 cidades nos próximos 5 anos pode ser pagar antes do futuro chegar. Você já pensou em investir no interior do Rio de Janeiro? Conhece alguma dessas cidades de perto? Deixa nos comentários qual delas você acha que vai surpreender mais.